E aí, meus amigos, hoje o vídeo vai ser diferente um pouquinho. Vou falar de uma paixão que eu acho que boa parte das pessoas tem, não todas, mas bastante gente gosta, que são os jogos eletrônicos, videogame, não sei. Então, é o seguinte, eu vou falar hoje sobre um dos clássicos, são clássicos, isso aí todo mundo que teve Mega Drive jogou. Eu em si, eu não tive o prazer de jogar isso na época do Mega Drive, porque eu tava, na época, além de não ter condições, depois eu consegui, ganhei um Super Nintendo, né? Ficou mais ou menos na mesma época, eles duraram bastante tempo a vida deles, né, de lançamento de jogos, mas eu não tive esse prazer de jogar esses clássicos na época. Hoje, estou jogando depois, né, mais velho, um bom tempo. E é esses aqui, ó, os clássicos aqui. Street of Rage 1, Street of Rage 2, ó. Tem o 3 aqui também, um kartzinho, legal pra caramba, consegui isso aqui. Só que a história é o seguinte, a história é que, tá vendo esse jogo aqui, ó, viu? Classicão da capa, top. A gente vai colocar, vai ter alguns desses homens aqui, ó, esses personagens aqui, jogando nesse Street of Rage aqui, ó. Tá vendo? Dois. Os caras pegaram, fizeram um hack, e aqui tá. Street Fighter 2, os chefes finais aí, ó. Bison, Sagat, Vega, Gorog, no Street of Rage 2. Cara, é inimaginável uma coisa dessa. Na época que a gente... No meu caso é mais Super Nintendo, mas na época que a gente jogava, você às vezes zerava muito, às vezes um jogo por não ter opção, por não ter... Às vezes alugava só final de semana, na época de locador, essas coisas. A gente alugava e às vezes zerava demais, às vezes você tinha uma fita, um Final Fighter, sei lá, desse tipo. E você jogava, zerava. Chegava uma hora que você tinha zerado milhares de vezes, pelo menos eu no Final Fighter 3 era assim. Eu zerei, jogava ele praticamente todo dia. Pra mim era delícia, era bom demais. Só que o que acontece? Às vezes vinha na cabeça da gente, nossa, se tivesse aquele personagem nesse jogo, hein? Como seria? Como seria jogar com o Ryu? Com o Ryu no Final Fighter, cara, da Capcom, a mesma coisa. Vixe, ia ser top demais, ia ser legal. Só que o que acontece? Naquela época a computação gráfica ainda estava meio devagar, tinha, né? Mas era bem mais limitado. E com o passar dos anos, lançamentos de outras plataformas, outros videogames, o avanço disso aí, né? Também ficou mais fácil acesso a computadores. A maioria do pessoal tem. E os caras pegaram e falaram que tinha a mesma paixão, falou assim, não, vamos fazer. Vamos pegar personagens de outros jogos, vamos colocar lá. Cara, surgiu isso aí. Tem outros, eu tenho até outros. Eu vou fazer outro vídeo depois de outro também. Mas, cara, é top demais. Eu vou depois colocar um gameplayzinho, um pouquinho de cada um, só para apresentar o jogo mesmo. Pra vocês verem como que é legal. A diferença em si, básica, é os personagens selecionáveis, né? Quem você vai jogar. Mas o especial também, às vezes o cara dá que nem o Bison, ele dá aquele parafuso, em vez de ser aquele especial que vinha um carrinho, jogava a bomba, caía nos inimigos, não, agora mudou um pouco. Mas, só que você está jogando com outros personagens ali, é top. Então eu vou mostrar agora aí, vocês dão uma olhada, beleza?
E aí, gostaram? Legal, né? Eu vou estar de vez em quando fazendo uns vídeos sobre isso. E se gostar, dá um joinha pra nós aí, fortalece. Obrigado, até mais.